Saúdo a igreja, né? Aos que me ouvem com a paz do Senhor Jesus, né? Nós vamos falar hoje, né, nesse estudo, sobre os dons e fruto do Espírito Santo. Mas como falar dos dons do Espírito Santo se primeiro a gente não falar do Espírito Santo, né? Então, aqui, essa figura, né, tão controversa na Bíblia, que é o Espírito Santo de Deus, né? Ainda há muita diversidade em relação à teologia, né? Hoje em dia, há muita divergência contra a sua atuação, né? Por muito tempo, né? Essa terceira pessoa da Trindade Santa, ela foi muito negligenciada. Se falava muito em Deus Pai, se falava muito em Jesus Cristo, né? Mas pouco se falava sobre o Espírito Santo de Deus. Ou alguns, quando começou a falar, disse que era uma força ativa, né? Um poder que os cristãos tinham, mas a partir do estudo mais à frente a gente vai descobrir, né? Quem é o Espírito Santo e vamos falar sobre o dons espiritual e o fruto do Espírito Santo. Amém? E eu já vou abrir lá a Bíblia, espero que os irmãos também, né? Estivessem abrindo as suas Bíblias, em Gálatas 22. Aleluia. Glória a Deus. Gálatas 5:22. Está escrito assim: Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. Então, são 9 os frutos do Espírito Santo e são 9 também os dons do Espírito Santo. Hoje eu vou estar falando sobre o fruto do Espírito Santo, que é a sua benignidade. Amém? Glória a Deus. A primeira vez em que o Espírito Santo é citado está lá no livro de Gênesis, capítulo 1, versículo 2, que fala assim: E a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Essa é a primeira citação onde aparece na Bíblia falando acerca do Espírito Santo. Ou seja, o Espírito Santo estava com Deus, né, no início e no princípio de todas as coisas. Lá em João 4:26, né, nós vamos ver o que é o Espírito Santo. João 14, livro de João, capítulo 14, versículo 26. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. No 14:26, nós vamos ver assim: Mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviar em meu nome, vos ensinará todas essas coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Né? Aqui é Jesus falando acerca do Espírito Santo. Muitos tratam o Espírito Santo como se fosse uma energia, né? Ou algo que o cristão, né, possua um poder, mas a Bíblia nos relata, né, e deixa claro que o Espírito Santo, na verdade, não é uma força, não é um poder, né? Ele não se move simplesmente por essas ação, né? Mas o Espírito Santo de Deus, ele é a terceira pessoa da Trindade Santa. Nós não dominamos o Espírito Santo, mas é o Espírito Santo que nos domina, que controla a sua igreja, que direciona a sua igreja, né? Nós podemos ver isso aí, porque o Deus, o Espírito Santo, na verdade, é o próprio Deus. Né? Ele é o próprio Deus. Ele é a terceira pessoa da Trindade, ou seja, Deus é triuno. Né? Ele é formado em Deus, né, Pai Todo-Poderoso, se transfigurou em Jesus, um ser humano, para vir aqui à Terra, né? E o Espírito Santo é a sua mente, a sua ação, o seu caráter. Esse é o Espírito Santo, que foi dado a nós cristãos, né? Eu quero ler lá em Atos 16, de 6 a 7, a qual fala assim: Glória a Deus. Atos 16, de 6 a 7. Vamos ver que Paulo, enquanto ele não tinha o Espírito Santo, né? Ele tinha um conhecimento da Torá, ele tinha um conhecimento,
mas ele não tinha o Espírito Santo de Deus ainda. Ele só conhecia as Escrituras, né? Mas ele não conhecia o Espírito Santo. E aqui, né, quando Jesus fala assim, que ele iria, não nos deixaria só, mas que ele enviaria um outro consolador. Ele coloca o Espírito Santo no mesmo patamar que ele, né? O Espírito Santo de Deus, ele é o próprio Deus. Jesus, ele veio, andou com os discípulos, ele foi para os discípulos professor, instrutor, auxiliador, e ele disse que quando ele fosse, lá em João 14, do 15 ao 16, ele disse que quando ele fosse, ele rogaria ao Pai que nos enviasse um outro consolador, né? Aqui, para a gente entender melhor. Olha o que ele bota 14. De 15. Se me amardes, né? Glória a Deus. João 14, 15 a 16. Ele faz assim. Se me amardes, guardareis os meus mandamentos. E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro consolador, para que fique convosco para sempre. Ou seja, outro consolador quer dizer que existia um consolador antes do Espírito Santo. Esse consolador era Jesus. Jesus, ele instruía, ele consolava, né? Ele andava com os discípulos, ele era o professor dos discípulos. Lembra que os discípulos falaram, nos ensina a orar, né? Então, Jesus veio e ensinou os discípulos a fazer, a caminhar com Deus. E Jesus falou que o Senhor, que ele ia pedir, e que Deus iria enviar um outro consolador, e que nós não estaríamos só. Então, hoje, quem nos ensina, quem nos direciona, né? Quem nos movimenta é o Espírito Santo de Deus. É Ele quem nos ensina, é Ele que nos instrui. Nós não mudamos no Espírito Santo, mas nós somos governados. Nós, como igreja, aqueles que servem, como igreja, nós somos governados pelo Espírito Santo, somos direcionados pelo Espírito Santo, somos consolados pelo Espírito Santo. Nós cristãs, nós somos direcionados por Deus. Aqui João 14, 17 diz assim: E o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não vê nem o conhece. Mas vós que está em Cristo, né, conhecereis, porque habito convosco e está em vós. Ou seja, o Espírito Santo de Deus, ele habita em nós. Né? Jesus disse que quando ele viesse, nós iríamos conhecer ele. Por quê? Porque o próprio Espírito Santo está em nós. Então, o Espírito Santo nos direciona, nos governa, nos instrui, né? Paulo, ele tinha todo o conhecimento, você vê que ele servia, né? Com ousadia, ele era destemido. Mas Paulo, né, o apóstolo Paulo, quando ele conheceu a verdade, a vida dele mudou. Quando ele conheceu a verdade, o espírito da verdade, as suas atitudes foram diferentes. Né? Ele não se movia pela lei, mas ele se movia pelo Espírito Santo que foi dado por Deus. Né? Lá, o Espírito Santo ele sempre esteve com os homens, porém, no Antigo Testamento, ele vinha, ele usava os homens, né, em situações pontuais. Ele usava os homens em, como está governando, né? Como aconteceu lá com o José do Egito, né? Ele usou José para dar sabedoria a José. Né? Usou Daniel, dando visões a Daniel, o espírito de sabedoria, de visões. Então, o Espírito Santo sempre teve em ação junto com o homem, não é? Ele dava interpretação de sonhos, mas ele agia pontualmente, né? O Espírito no Antigo Testamento, ele agia pontualmente, capacitando, como ele fez com Gideão, capacitou Gideão a estar liderando, né? Está lá em Juízes 6:34. Então, o Espírito Santo, ele sempre usou os homens, ele sempre agiu através dos homens. Lá em Juízes 14:6, né? Nós vemos o Sansão, né? Sendo usado pelo Espírito Santo com grande força para ali matar os filisteus.
Então, o Espírito Santo sempre agiu. Só que no Antigo Testamento ele agia em pontuação, em situações pontuais. Ele agia nos homens, né, nos profetas, falava através dos profetas. Então, o Espírito Santo se manifestava, né, através dos profetas, falando, através dos homens, né, lutando, dando revelação, vencendo batalhas. Então, ele sempre teve em ação. Sempre o Espírito Santo de Deus esteve no meio de nós, humanos, seres humanos. Né? Mas após a encenação de Jesus, né? Quando Jesus ele foi ao céu, e ele disse que nos deixaria um consolador. Né? O Espírito Santo de Deus, ele passou a habitar dentro de nós. Quando nós aceitamos ao Senhor Jesus, né? Quando nós nos arrependemos, né? Nós nos batizamos, ali o Espírito Santo de Deus passa a habitar dentro de nós. E nessa habitação, né? Esse Espírito Santo que foi dado por Deus, o próprio Deus, né? Agindo dentro de nós, a sua sabedoria, a sua consciência, o seu caráter, né? Esse é um presente, foi um presente que nós, seres humanos, recebemos. Foi um presente que nós, como igreja, recebemos. Em Atos 2, vou estar lendo aqui, é que a palavra de Deus, ela por si só, né? Ela se explica, ela descomplica, aqui em Atos 2:38. Glória a Deus. Vai dizer assim, Atos 2:38. Glória a Deus. Então, você recebeu um presente de Deus. Quando você aceita Jesus, você recebe um presente maravilhoso, que é o Espírito Santo. Glória a Deus. Atos 2:38 fala assim: E disse Pedro: Arrependei-vos cada um de vós, seja batizado em nome de Jesus Cristo, para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Porque a promessa vos diz a respeito a vós, filhos e todos que estão longe, e tantos quanto Deus, o Senhor chamar. Ou seja, Deus chamou a todos, né? A todos que se arrepender e aceitar o Senhor Jesus como Senhor e Salvador, ele é feito filho de Deus e ele passa a ser possuidor do Espírito Santo. O Espírito Santo possui, o Espírito Santo se apossa, o Espírito Santo faz morada dentro deles, né? E nós temos aqui a descrição, né? A Bíblia fala que o Espírito Santo, né? Ele nos dá qualidade. Qualidade que se manifesta na vida daqueles, né? Que são cristãos, né? O Espírito Santo, ele traz, né? Evidências, ele manifesta, né, os frutos que há em nós, né? Esses frutos são 9, né? O amor, a alegria, a paz, a paciência, a amabilidade, a bondade, né? Que vamos falar hoje, a felicidade, a mansidão e o domínio próprio. Esses frutos aqui, eles refletem o caráter de Deus em nós, refletem o caráter de Deus na nossa vida, né? Ele faz a gente agir, né? Agir de uma forma que a gente agrade a Deus, que a gente esteja com a vida concernente àqueles que servem ao seu Jesus. Né? E hoje eu quero falar da benignidade. Né? A benignidade, ela é uma qualidade de ser bom, gentil, amável, uma disposição para o bem e a compaixão ao próximo. Esse dom do Espírito está ligado à misericórdia, à longanimidade, indicando uma busca ativa pelo bem-estar do próximo e a prática do amor e misericórdia. Ou seja, esse dom espiritual, né, esse fruto espiritual, a bondade é um fruto do Espírito. A bondade é um fruto do Espírito que age de uma maneira em que você se preocupa com o seu próximo, de maneira que você quer fazer as coisas para alegrar o seu próximo, para trazer satisfação, para trazer bem-estar, né? Você se preocupa com o outro, você se preocupa em agir de uma forma que não afete, que não magoe, que não maltrate, que não despreze, né? Você considera o outro.
A bondade, o fruto do Espírito Santo, a bondade, ela age em nós, né? De uma maneira que nós queremos ver o outro bem, né? Esse fruto está no nosso Deus, né? Esse caráter, ele está em nosso Deus. E em nós é refletido. O Senhor diz, amar o seu Deus acima de todas as coisas e ao teu próximo como a ti mesmo. Então, quando nós amamos alguém, nós agimos com aquela pessoa de uma forma justa, uma forma é, amigável, uma forma justa em caráter, em atitude, né? Não tenta o mal contra o outro, não pensa o mal contra o seu próximo. Mas em tudo, nós queremos fazer aquilo que não vá prejudicar, que não vá denegrir a imagem do seu próximo, que não vá ferir os princípios de Deus, né? Que vai agir na forma do outro, trazendo alegria, trazendo esperança. Então, Jesus, ele tem essa essência da bondade. E ele colocou dentro de nós através do teu Espírito Santo. Então, a ação do Espírito Santo, através da benignidade, nos faz agir de misericórdia com o nosso próximo. Não guardando rancor, não guardando raiva, né? Não alimentando sentimento de inveja, não tendo situações de porfia, discussões, de dissensões, mas mantendo a paz. A Bíblia diz que no que depender de mim, de você, nós temos que manter a paz com todos, né? E essa paz, de onde é que vem essa paz? Essa paz, ela vem do Espírito Santo de Deus, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito. Então, quando você tem a bondade dentro de você, automaticamente você vai agir com amabilidade, você vai agir com respeito, você vai agir com justiça, você vai agir com amor. Então, um dom está ligado ao outro. Então, quando você age com bondade para com seu próximo, você está plantando no reino dos céus. Porque o Senhor disse que se você pode fazer algo de bom para o seu próximo e você não faz, você está em pecado. Então, um dom puxa o outro. Então, a bondade de Deus, né, ela está junto com a misericórdia de Deus. Você vê que Deus, ele nos perdoa, né? E o que ele quer é que nós também perdoemos o nosso próximo. Mas uma pessoa que não carrega esse fruto do Espírito, que é a bondade, ela vai alimentar em seu coração sentimentos facciosos, vai alimentar em seu coração maldade, vai alimentar em seu coração rancor, vai alimentar em seu coração loucuras, né, contra o seu próximo, vai maquinar coisas errôneas como um assassinato, né, uma traição. Mas o Senhor, ele não se agrada dessas coisas, porque essas ações são ações carnais e não espirituais. Mas nós, como cristã, que nós estamos em Cristo, nós passamos a ter o caráter de Cristo, passamos a ter a atitude de quem tem o caráter de Cristo. Porque só falar, né, dos dons e do fruto do Espírito, você falar do dom espiritual, mas você não tem uma ação, isso é uma negligência. Eu vejo que muitas vezes a gente ora assim, né? Senhor, visita fulano no hospital. Mas você tem como. Quando você tem como ir visitar, você, além de orar, você tem que ter a atitude de ir. Porque Deus, ele se manifesta através dos homens aqui na terra. Então, se eu e você podemos ir fazer uma visita no hospital e a gente ficar dizendo, vai falar, Senhor, visita, Deus. Você está sendo negligente. Porque quando você pode ir lá no hospital, você pode orar, mas oração, orar e agir. Quando você só ora, mas você não age, você está sendo negligente. E a negligência não faz parte do fruto da bondade. O fruto da bondade, ele não é só em palavras, mas é em ação, em atitude. E muitas vezes nós pregamos muito, falamos muito da bondade, mas na primeira oportunidade que temos de exercer esse fruto espiritual, nós não fazemos. E isso não agrada a Deus, porque o nosso Deus, ele nos chamou, né, para sermos agentes de Deus, para termos a ação. E quando você tem ação, o Espírito Santo traz a reação. Você planta uma bondade, lá o Espírito Santo já gera uma salvação. Então Deus, ele conta contigo, ele não necessita exatamente de você, mas ele conta com você para agir nessa terra. Porque Deus é espírito, mas nós somos físico. Então aqui nesse mundo
somos nós, corpo físico, que nos movimentamos. Então, para fazer o que é correto, o Espírito Santo de Deus nos direciona, nos impulsiona e nos usa. E para fazer o que é errado, o que é mal, o que é inapropriado para Deus, o que não é aprovado por Deus, o espírito das trevas, ele age. Mas nós que somos cristãs, que nos arrependemos, que aceitamos e conhecemos Jesus como nosso Senhor e nosso Salvador, nós somos direcionados pelo Espírito Santo de Deus. E nós precisamos botar essa fé e esse fruto do Espírito Santo em ação, não só em oração, mas agindo através do Espírito Santo, nós vamos fazer o que é correto diante de Deus. Né? Não podemos alimentar espírito de raiva, né? Temos que ter o controle, né, com os nossos sentimentos. Outrora éramos direcionados pelos nossos sentimentos, mas agora em Cristo nós somos direcionados pelo caráter de Deus, né? Pelos pensamentos de Deus, pela essência de Deus. E o fruto da bondade é uma essência que passa a existir dentro de nós. E para isso nós precisamos agir, né, manifestando essa essência. Através dessa manifestação da bondade de Deus, nós vamos adquirir um mundo melhor, um mundo acolhedor para aqueles que precisam, né? A palavra de Deus diz que nós temos que nos moldar a nossa mente pelo poder da palavra de Deus. Então, a palavra de Deus ela vai contra o mundo. O mundo ele é malicioso, o mundo ele é perverso, ele é egoísta. O mundo ele é faccioso. Ele planeja o mal, elabora coisas maldosas contra o próximo, quer tirar vantagem em cima de todas as coisas. Mas o Senhor nos chamou, né, para fazer um mundo acolhedor, um mundo melhor, um mundo misericordioso, um mundo justo, porque onde tem a bondade tem a justiça, onde tem a bondade tem a misericórdia. E assim nós vamos mudar, né? Nós somos convidados como cristã a mudar o mundo, né? A trazer luz para o mundo. E o fruto da bondade, ele traz luz. Por quê? Porque através da bondade, você vai fazer com que alguém enxergue, né, que Cristo existe. Muitas vezes a pessoa está ali, né, desolada, sem esperança, mas a bondade em ação nos traz esperança de vida melhor, de mundo melhor, de ação melhor. Né? Eu quero ler aqui para os irmãos no Antigo Testamento, lá em Salmos 145, seu versículo 9, onde está escrito assim, aleluia, glória a Deus. Salmo 145, versículo 9. O Senhor é bom para todos, e as suas misericórdias são sobre todas as suas obras. Ou seja, Deus, ele é bom, né? Ele não faz acepção para ser bom. Ele é bom independente. Independente de raça, independente de cor, independente de religião, independente de crenças. Ele é justo, ele é bom, ele veio para todos. Ele é misericordioso com todos, né? O Senhor é bom. Ele não faz acepção de pessoas. Ele não escolheu, mas ele veio para salvar a todos. Ele veio e a sua bondade está sobre todos. A sua misericórdia está sobre todos, sem exceção, sem acepção de pessoas. Né? Deus é misericordioso, até com aqueles que são injustos. Deus ele é fiel até com os que são infiéis. Né? Então, a bondade de Deus ela nos cerca em todo o tempo. Nós não merecemos essa bondade, mas o Senhor nos deu, porque Ele é bom, porque Ele nos amou primeiro, porque a misericórdia dele nos alcançou. Eu quero ler também Salmo 103, no versículo 17, que diz assim: Mas a misericórdia do Senhor é de eternidade a eternidade, sobre aquele que o temem, e a sua justiça é sobre os filhos dos homens, sobre os filhos dos filhos.
Ou seja, a misericórdia de Deus, né? Ele esteve sobre a minha bisavó, sobre a minha avó, sobre a minha mãe e sobre mim, e sobre os meus filhos. A bondade, a misericórdia do Senhor está de geração em geração. Então Deus ele veio para que todos, né, fossem beneficiados com o Espírito Santo de Deus, que nos leva a ser bom, porque nós não somos bom. Bom só existe um, que é Deus. E nele existe a bondade, existe o Espírito de verdade. E nós somos presenteados com isso. Aqui no Novo Testamento, em Romanos 2,4, também está escrito assim. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Ou despreza as tuas riquezas, a tua benignidade, a paciência, a longanimidade, ignorando que a benignidade de Deus te leva ao arrependimento. Aleluia. Aqui o Senhor está dizendo, né? Que a benignidade de Deus é uma riqueza. A paciência, a longanimidade de Deus é uma riqueza, né? Que nos leva ao arrependimento. Verdadeiramente, como nós podemos ignorar alguém que é bom com a gente em todo tempo, né? Tem uma hora que a gente fraqueja. A Bíblia diz que quando nós respondemos com ofensa a quem nos ofendeu, ali vai existir dois homens maus. Mas quando alguém é bom para você, né, você fica constrangido de agir de uma forma diferente, né, com aquelas pessoas. Então, nós devemos pagar o mal com o bem, porque quando nós fazemos isso, nós glorificamos o nome do Senhor Jesus. E nós representamos Deus aqui na terra. Eu sei que muitas vezes não é fácil, né? Tem situações que nos deixa descontrolados. Mas nós que somos cristãos, nós precisamos respirar fundo e dizer: não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E eu, com Cristo que vive em mim, eu abro mão de mim mesmo, né? E volto, me arrependo e declaro o Senhor Jesus nas minhas ações, nas minhas atitudes, para que o mundo veja que Cristo existe em você. Porque você dá testemunho de Cristo nas horas difíceis, na hora em que você quer jogar tudo para cima, fazer o que você acha que tem que fazer dentro da sua razão, do seu entendimento, né? Das suas decepções, é ali que você precisa renunciar a tudo que vem de você mesmo e dizer: Jesus, eu me rendo a ti. Eu decido agir conforme o Senhor agiria. Eu abro mão, Senhor, de excluir, eu abro mão de ser direcionada pelo meu sentimento, eu abro mão, Senhor, de ter razão. Eu abro mão, Deus, de expressar a minha vontade, mas eu quero que o mundo veja o Senhor em mim. Ainda que muitos achem que somos bobos, porque é isso que o mundo acha. Quando ver alguém agindo com justiça, agindo com lealdade, agindo com bondade, principalmente com aquele que age de maneira interesseira, de maneira errada. Quando nós agimos com Deus, como Deus agiria, muitos não vão achar que estamos agindo corretamente. Mas esses aí é porque andam segundo as obras da carne. E as obras da carne militam contra a obra do Espírito Santo. Então, eu e você, que já aceitamos a Jesus, e já nos arrependemos, que estamos em processo de conhecer e prosseguir a conhecer a esse Deus, precisamos fazer com que essa luz resplandeça nesse mundo de trevas. Como, Thalita? Como eu vou fazer isso, missionária Thalita? Negando a si mesmo, negando os seus sentimentos, abrindo mão da sua razão, para que o seu Deus ele seja engrandecido aqui na terra. Observe que Daniel ele foi preso, levado como cativo ao cativeiro. Levaram também as mulheres, os utensílios da casa do pai. Ele poderia agir com a razão dele e dizer: mas eu te sirvo, mas os meus pais são cristãos. Como o Senhor permite acontecer tudo isso? E começar a murmurar contra Deus. Mas Daniel teve uma postura e uma posição de quem tinha o Espírito Santo e de quem agia pelo Espírito Santo. Daniel, ele se posturou naquele lugar.
ele entrou em processo de oração. Muitas vezes a gente deixa para entrar no processo de oração quando as coisas já estão terríveis. Mas nós, como cristãos, nós precisamos alimentar o Espírito Santo de Deus que habita em nós em todo o tempo, através da oração, através do jejum, através da busca pelo Espírito Santo, através da leitura da palavra, né? Nós precisamos estar alimentando o Espírito Santo dentro de nós. Porque a carne nós alimentamos todos os dias, não só com alimento de comida, né? Mas muitas vezes nós estamos ouvindo o que não devemos ouvir como cristão, o que não santifica. Então, nós cristãos, nós precisamos, né, todos os dias ter ação que alimente o espírito que habita em nós, para que esse espírito seja forte, né, em nós, que é a nossa carne. O espírito até está forte, mas a carne é fraca. A carne, ela não resiste. A carne, ela todo o tempo declina para o que não serve, para o que não presta, para o que não glorifica, para o que não honra ao Senhor Jesus. Mas nós cristãos, nós precisamos exalar o perfume da bondade de Deus. Devemos exalar a benignidade de Deus. Gente, eu tô aqui falando para vocês, mas eu também não sou perfeita, tá? Perfeito é só Cristo. E ele também, quando eu falo aqui para vocês, na verdade, ele fala primeiro comigo, né? Nós podemos ver a história lá. Eu já li Romanos 2:4, não foi? Eu vou ler Romanos 11:22 para os irmãos aqui. Romanos 11:22. Livro de Romanos, capítulo 11, versículo 22, está escrito assim: Considere, pois, a bondade e a severidade de Deus para com os que caíram. Severidade mais aqui. Permanecerei, ó, considere, pois, a bondade e a severidade de Deus para com os que caíram. Severidade mais para contigo e benignidade de Deus. E se permaneceres na sua benignidade, de outra maneira também tu serás cortado. Aleluia. Ou seja, nós temos que ser bondoso, temos que permanecer na bondade, né? Não nos ensoberbecer, porque estamos de pé e alguns caíram. Mas precisamos ter bondade, ter misericórdia para com o próximo. Né? Porque o Senhor diz assim: aquele que acha estar de pé, cuide para que não caia. Então, nós que estamos na presença de Deus, caminhando com o Senhor, nós precisamos em todo o tempo, né, ser misericordioso para com o próximo. Porque o Senhor disse que assim como nós julgarmos, seremos julgados. Então, precisamos ser bondoso e misericordioso. Porque Deus, quando você acorda, a bondade de Deus te cerca, te dando um novo dia de presente, te dando condição e possibilidade de discernir o que é ruim, o que é errado, para você se ajoelhar e se arrepender. E ali a misericórdia e a bondade de Deus entram em ação sobre a sua vida. E Deus, ele te dá instrução em como você viver para agradar a Ele. Eu quero trazer aqui a história do samaritano que estava ali, né? Ela está em Lucas 10, né? Eu quero trazer essa história porque ela expressa de uma maneira ampla, né, acerca da bondade de Deus. Está em Lucas 10, fala sobre o samaritano. Lucas 10, 25. Aleluia, glória a Deus. E eis a parábola do samaritano, Lucas 10, a partir do 25. Lucas, o livro de Lucas, capítulo 10, versículo 25, diz assim: Eis que se levantou um certo doutor da lei, tendo, tendo e dizendo: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? Aleluia. E ele disse: Que está escrito na lei? Como leis? E respondendo, ele disse: Amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma, e de toda a tua força e de todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. E disse, respondeste bem, o Senhor falou para ele, né? Faze isto e viverás. Ele, porém, querendo justificar-se a si mesmo, disse a Jesus: E quem é o meu próximo? E respondendo Jesus disse: Descia um homem de Jerusalém para Jericó e caiu nas mãos dos salteadores, os quais o despojaram e, espancando-o, se retiraram, deixando-o meio morto.
Jesus sempre falando em parábolas, né? Facilita o nosso entendimento, amém? Aí no 31 tem assim: e ocasionalmente descia pelo mesmo caminho certo sacerdote e vendo-o passou de largo. E de igual modo também um levita, chegando àquele lugar e vendo-o passou de largo. Mas um samaritano que ia de viagem chegou ao pé dele e vendo moveu-se de íntima compaixão. E aproximando-se, atou as feridas, aplicando-lhes azeite e vinho, e pondo sobre a sua cavalgadura, levou para uma estalagem e cuidou dele. E partindo no outro dia, tirou 2 dinheiros e deu ao hospedeiro e disse: cuida dele, e tudo o que demais gastares, eu te pagarei quando voltar. Aí ele pergunta ao homem: qual, pois, destes 3 te parece que foi o próximo daquele que caiu nas mãos dos salteadores? O que nós aprendemos nessa passagem aqui? Nós vemos, né, um sacerdote, um homem conhecedor da lei de Deus, um homem que estava provavelmente no templo estudando, pregando as escrituras. Mas este homem aqui foi feliz na sua atitude. Ele viu aquele homem necessitando de ajuda, de cuidado, de compaixão, de misericórdia, de bondade, de fidelidade. Ele viu que aquele homem precisava que alguém agisse com bondade e misericórdia. Mas esse sacerdote aqui, ele não agiu como alguém que carregava o Espírito Santo de Deus. Mas ele passou a largo, não se importando com o próximo que ali estava necessitando de um cuidado. O levita, aquele que está à frente das batalhas, levando os louvores, nos levando a adorar o Espírito Santo, a reverenciar a presença de Deus. Este que estava ali, né? Que muitas vezes no culto te leva a chorar, a pensar naquele que precisa de um cuidado. Esse que estava ali, que leva a congregação em lágrimas, em choro, né? Em arrependimento dos seus maus feitos. Esse que deixa um ambiente favorável para o Espírito Santo de Deus agir, atuar, manifestar nas congregações. Ele passou naquele lugar e aquele homem ferido, machucado, maltratado, espancado ali, talvez gritando por um socorro, por uma ajuda. E aquele levita, ele não agiu como se tivesse o domínio do Espírito Santo de Deus. Mas ele agiu com orgulho. Ele não olhou para a necessidade do seu próximo, mas ele continuou o seu caminho sem se importar com o que precisava. E muitas vezes eu e você, como cristãs, estamos agindo da mesma maneira. Muitas vezes nós falamos em cuidar, falamos em atender, falamos em prestar a atenção ao próximo, em servir ao próximo. Mas na primeira oportunidade que nós temos, nós não agimos como tal. Agimos igual ao sacerdote, igual ao levita, né? E fora que os samaritanos e os judeus, eles não se davam. Eles tinham, né? Eles tinham um embate entre si, né? Eles tinham um embate e ali eles achavam que uns eram inimigos dos outros. Mas nem ao nosso inimigo nós devemos negligenciar ajuda, porque Deus, ele veio para todos, não só aqueles que estão na casa do Senhor, não só aqueles que estão servindo ao Senhor, mas para todos, para aqueles que um dia serviam e hoje não estão mais servindo, para aqueles que um dia louvavam e hoje não estão mais louvando por alguma situação, né? Mas Deus, ele não faz acepção de pessoas. E eu e você também não devemos fazer. Muitas vezes nós só queremos ajudar aqueles que estão na mesma fé que nós, que estão falando a mesma língua que nós, né? Aqueles que estão na mesma direção que nós estamos. Mas o Senhor não veio para isso. O Senhor veio para mudar o nosso pensamento. Por isso que muitos ali não aceitaram Jesus como Messias. Porque eles queriam que Jesus viesse e acabasse com seus inimigos.
Só que nós temos que entender que o Senhor disse que a nossa luta e o nosso adversário não são carne e sangue, mas as nossas lutas, nossos adversários são espirituais e estão nas regiões da maldade, celestial da maldade. Então, nós não somos adversários do nosso próximo, mas nós somos aquele que vai fazer a luz do evangelho brilhar sobre o nosso próximo, agindo com bondade, agindo com amor, com íntima compaixão, como teve este homem aqui, né? Aquele homem, quando passou e viu, né, o samaritano ali, né, abatido, precisando de uma ajuda, ele não hesitou, ele não hesitou em ajudar. Ele se levantou e com tudo que ele tinha, ele ajudou aquele homem, arriscando a sua própria vida, porque aquele homem ele tinha sido assaltado. Talvez os assaltantes ainda estivessem ali por perto, esperando uma oportunidade, né, de assaltar uma outra pessoa. Mas aquele homem, ele não pensou em si só. Ele não pensou no seu benefício. Mas ele viu o que era preciso fazer e ele foi lá e fez, né? Ele agiu com a compaixão que existe em Deus, não pensando em seu benefício. Talvez ele até estava atrasado para chegar em algum lugar, mas ele não se importou, porque a obra de Deus não é só dentro da casa de Deus. Muitas vezes você está indo para a igreja e você encontra alguém na rua precisando de um socorro, de uma ajuda, e você não quer dar porque você está indo para a casa de Deus. Mas ali está a obra de Deus. E nós precisamos ser útil onde tem necessidade que seja útil. A obra de Deus não é só dentro da igreja, mas a obra de Deus é em todo lugar onde você está, onde eu estou. Porque nós somos obreiros de Deus e nós temos o Espírito Santo de Deus. Se é que temos, então nós precisamos agir quando tem necessidade, né? Não olhar para o nosso benefício. Então ali aquele homem, ele abriu mão do seu benefício e ele parou e ajudou no que podia, mesmo arriscando a sua vida. Ele cuidou daquele homem. Ele colocou aquele homem em um lugar seguro, né? Ele fez o que podia fazer e o que não podia, né, que é estar cuidando ali diariamente do homem até que o homem ficasse curado, ele colocou o homem em um local onde o homem receberia a atenção e o cuidado necessário. E eu creio que quando aquele homem saiu dali, ele saiu com a mente transformada, com pensamentos transformados, porque a sua bondade, ela muda o pensamento das pessoas. A sua bondade, ela traz beneficência, não só para você, mas para todos que estão à sua volta. Eu quero dar um pequeno testemunho aqui, né? Eu fui fazer um pagamento, na verdade era o dízimo. Eu ia separar o dízimo, só que como lá na igreja tem a questão do Pix, né? Eu separei. E aí eu fui fazer um Pix, aí fiz o Pix no número errado. E ali comecei quando eu percebi, né, que foi feito no número errado, eu fiquei desesperada. Um dízimo com valor até um valor até alto, né? E eu fiquei desesperada ali porque eu temia que a pessoa não devolvesse. Mas aí eu comecei a entrar em contato com o banco, né? Entrei em contato com todo tipo de situação que eu podia para poder recuperar o dinheiro. E aí o banco não pôde me ajudar, porque ela disse que em questão de erro, eles não acionam, né, a questão do bloqueio da conta da pessoa. E ali eu comecei a entrar em contato com a pessoa. E de 2 horas da tarde foi me responder às 18 horas. E aí, quando eu contei a questão da pessoa que tinha feito o Pix errado, a pessoa só me disse assim: manda o número do Pix. E eu mandei, só que eu ainda estava incrédula que a pessoa fosse devolver. E ali a pessoa imediatamente devolveu o pagamento. Naquela hora, vocês não entendem, eu chorei. Eu não chorei quando fiz o Pix errado, mas eu chorei quando o Pix foi devolvido para minha conta. Você vê que situação nós estamos vivendo, né? Quando você vê alguém fazer algo correto, você se emociona, porque nós estamos acostumados a viver em um local onde nós esperamos sempre que o próximo não haja com fidelidade. Mas aquela pessoa do outro lado da linha, ela teve uma atitude de quem teme a Deus. E aí eu perguntei, né, eu posso te ligar? Ela pode. Eu liguei para ela e falei, poxa, eu quero te agradecer.
te agradecer porque você teve uma atitude que eu não esperava. Eu queria o dinheiro de volta, mas eu não esperava. Eu achei que eu já tinha perdido o dinheiro. Mas a sua atitude me fez ver o mundo de uma maneira melhor. A sua atitude me fez ver o mundo que existe pessoas honestas e que nós não podemos perder a esperança nas pessoas. Então, nós, como cristã, né, nós precisamos, né, estar fazendo, né, com que esse dom, esse fruto do Espírito, ele seja multiplicado. Então, eu experimentei esse fruto do Espírito, que é a bondade de alguém. E para mim foi assim, emocionante. Eu fiquei grata, eu disse a ela, Deus abençoe a sua família, a sua casa. Obrigado pela tua atitude. Eu sei que isso é o correto a se fazer, mas eu verdadeiramente eu não esperava que isso acontecesse, né? Eu tinha esperança porque eu estava ligando para a pessoa, mas normalmente, né, a gente não espera que no mundo exista a bondade. Mas nós esperamos que a bondade de Deus esteja no mundo. Mas isso não vai acontecer se não for através de mim e de você, que conhecemos a Deus, que deixamos o Espírito Santo de Deus, né, estar em nós e agir através de nós. Então, esse fruto da bondade, ele é propagado ao mundo através de mim e de você, que somos servos do Senhor Jesus, que temos o Espírito Santo como nosso condutor, o nosso professor, o nosso amigo, o nosso conselheiro, o nosso advogado, o nosso instrutor. Então, que você, como servo de Deus, exale esse fruto do Espírito Santo, que é a bondade e a benignidade de Deus. E cada vez que esse fruto for experimentado por outros, a semente vai ser plantada em outros, porque o fruto ele vem com a semente dentro. Então, quando aquela mulher ela plantou a bondade de me devolver, né, aquele dinheiro, eu peguei aquele fruto e disse: não, isso aqui não é vem de homens, isso aqui vem do Espírito Santo. E ali eu me alegrei, né? E como cristã, eu planto esse fruto. E como cristã, você precisa plantar esse fruto, que é de ser bom. Né? Bom não porque você é bom, mas porque você tem o espírito daquele que é bom dentro de você. Porque você tem o espírito daquele que é justo dentro de você. E eu acredito que esse homem aqui, ele mudou o pensamento dele e começou a agir de forma diferente com aqueles, né, que ele achava que era o seu adversário. Ele passou a agir de bondade e misericórdia. Ele passou a agir de compaixão com o próximo. E Deus, ele se alegra. O Senhor disse que há justo, há ímpio com obra de justos. Ímpios por quê? Porque ainda não conhece a Deus. Mas tem obras boas, obras de quem é justo, obras que agradam ao Senhor Jesus. E Deus, ele se agrada com isso. Porque através da sua bondade, da sua ação, vem uma reação. Né? A colheita em tudo, você escolhe. Você escolhe se você vai plantar maldade, vai plantar arrogância, se vai plantar discordância, se vai ira, né? Se vai plantar malícia. Mas eu quero te dizer uma coisa: de todos esses frutos que você plantar, existe uma colheita. Então nós precisamos escolher o bom fruto. E os bons frutos são aquele que o Espírito Santo de Deus deixou para mim e você, como igreja, plantar. E hoje nós aprendemos sobre os dons, o fruto do Espírito Santo, que é a benignidade, a bondade, a compaixão. Porque a benignidade, ela significa tudo isso. Então, que nós possamos estar plantando este fruto para colhermos o fruto que o Espírito Santo de Deus deixou, a qual nós deixemos aqui nessa terra. Então, que eu e você sejamos agricultores de Deus, que nós sejamos os agricultores do Espírito Santo, para estar plantando, né, o fruto do Espírito Santo que traz vida e salvação. Então, aqui eu encerro, né, a minha oportunidade, passando para vocês sobre o fruto do Espírito Santo, que é a benignidade. Eu queria encerrar com um louvor.
Amém? Ele fala também sobre a bondade de Deus. Glória a Deus. Aleluia. E assim. Te amo, Deus.